nesse mês de julho agora, a gente vai dar uma pausa em 1 Samuel, e nós vamos ter uma série aí de 5 mensagens, começando hoje, em alguns cânticos que nós conhecemos nas Escrituras como cânticos de romagem, cânticos de peregrinação, cânticos de romaria. Traduzido aqui do hebraico, seria uma ideia de um cântico para fazer uma subida, um deslocamento para algum local, tá? Esses salmos, eles estão localizados na Bíblia, do Salmo 120 até o Salmo 134. Se você ler os salmos do 120 até o 134, você vai estar lendo um texto que tem um contexto de um salmo de romagem, um salmo de romaria. Só por uma questão de curiosidade, 4 desses salmos foram escritos por Davi. O Salmo 122, o Salmo 124, o Salmo 131 e o Salmo 134. E um deles foi escrito por Salomão, que é o Salmo 127. Tá bom? Só para o nosso registro aí. E os demais salmos, como o de hoje que a gente tem aqui, ele tem autoria desconhecida. Então hoje a gente vai começar no primeiro salmo desse bloco aí, que é o Salmo 120. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê eu estou enfatizando essa informação de que ele é um cântico de romagem. Ele é um cântico de subida. É importante ler esse texto, entender esse contexto com essa informação que está por trás dela, tá? Isso aí vai trazer uma aplicação para a gente bíblica mais profunda e mais transformadora para a nossa vida. Então eu vou ler com vocês o Salmo, que é bem curtinho, e quero expô-lo e aplicá-lo na nossa vida. O Salmo começa assim, lembra? Ele está subindo para uma viagem, ele está com a família dele caminhando aqui, e ele começa a externar essas palavras aqui ao Senhor, e começa a dizer para a gente mais ou menos o que está acontecendo no coração dele, quais são os anseios que tem na alma dele, e como ele é abraçado por essas certezas aqui. Então o salmista diz assim, ó: na minha angústia, eu clamo ao Senhor. E o que é que ele faz? Ele me ouve. Ele diz, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Livra-me da língua enganadora. E ele pergunta para a sua própria alma, que te será dado, ou que te será acrescentado, ou língua enganadora? Ele responde no verso 4, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Essa é a resposta para o verso 3. Ai de mim, ele exclama, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Expressando esse tempo que parece não findar, no verso 6 ele diz, já há tempo demais que eu habito com os que odeiam a paz. E ele termina o salmo dizendo, eu sou pela paz, eu sou da paz, eu tenho a paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Como eu disse anteriormente a vocês, esse salmo é classificado aqui como um salmo de romagem, que era uma das canções, um dos salmos, um dos cânticos que eram entoados pelos israelitas, enquanto eles subiam com as suas famílias para Jerusalém, por pelo menos 3 vezes ao ano, para algumas festas, como a celebração da Páscoa, a celebração de Pentecostes e da festa dos tabernáculos. Vocês podem checar isso lá em Deuteronômio 16. Esses salmos aqui não eram apenas músicas para tornar a viagem mais agradável. Me lembro que quando eu era criança, no deslocamento de Belém até o interior onde o meu avô morava, eram 200 quilômetros no carro. Dentro de um corcel estava meu pai e minha mãe e 3 crianças bem fininhas na época. E essas crianças cantavam o cantor cristão nesse deslocamento de 200 quilômetros para lá. Começava com a antífona, a ti, ó Deus, fiel e bom. Cantava o segundo, justo é o Senhor. 3, o 4, 5 e 6. E durante essa viagem nós cantávamos esses cânticos para nutrir a nossa alma. Talvez para passar o tempo, 200 quilômetros, talvez dava para cantar o cantor cristão quase todo. Mas era isso que acontecia na nossa caminhada. E era isso que acontecia aqui com esse povo, quando esse povo começava a cantar essas canções
talvez não só para passar o tempo, mas eu acredito que era uma espécie de um instrumento pedagógico para o coração deles, enquanto eles se direcionavam até o Monte Sião. Acredito que enquanto eles faziam isso, as demandas do coração deles, nessas músicas, iam sendo apresentadas ao Senhor. Veja aqui, caminhar em romaria, nesse movimento aqui de peregrinação para Jerusalém, cantando esses salmos, tinha um caráter pedagógico presente e também tinha um caráter pedagógico futuro. Presente no sentido de que enquanto eles caminhavam na viagem, eles começavam a trazer para o Senhor os medos, as inseguranças. Ali era um dia de gratidão, outro dia de adoração, mas de fato eles conversavam com o Senhor nessas canções aqui. Mas olhando por um panorama maior, nós podemos perceber que esse salmo de romagem, ele também tinha uma realidade futura. Uma vez que eles estavam caminhando para onde? Para Jerusalém. Eles estavam rumo ao Monte Sião. E essa era sempre uma oportunidade, irmãos, de renovar as expectativas do coração também quanto às coisas do futuro. Quanto à inauguração do reino daquele Messias que eles tantos esperavam. Então, quando você lê um salmo de romagem, um salmo de romaria, esse deslocamento até Jerusalém, leia ele com essa perspectiva presente e futura. Eu estou dizendo isso para vocês porque é interessante nós percebermos que quando nós lemos esses salmos aqui, nos vendo agora não como personagens lá do Antigo Testamento, mas como personagens do Novo Testamento, nós começamos a ver que a peregrinação daqueles israelitas era apenas uma sombra da peregrinação que nós vivemos hoje. Nós estamos neste exato momento em movimento de peregrinação. Eu digo isso porque, de alguma forma, nós também estamos subindo em peregrinação, não a uma Jerusalém terrestre como eles estavam fazendo aqui, mas nós estamos em movimento constante a uma Jerusalém celestial. Como diz Pedro, como nós lemos aqui no início, né? Nós somos chamados nas Escrituras de peregrinos e forasteiros. Você é um peregrino? Você vive como um peregrino? Você vive como um forasteiro aqui nessa vida? Como diz Paulo lá em Filipenses 3, no verso 20, nós somos cidadãos dos céus. Somos aqueles que vivemos ou deveríamos viver nesse mundo com a mentalidade de que aqui não é o nosso lar definitivo. E neste exato momento, eu e você estamos em peregrinação à Nova Jerusalém. Meus irmãos, acreditem, mas todos nós aqui, todos nós, ninguém escapa, todos nós somos constantemente tentados pelos convites desse mundo, a esquecer que a nossa condição nessa vida é de peregrinos, que nós estamos em constante movimento, nessa romaria rumo à eternidade. A gente até canta um hino, né, dos Salmos e Hinos, Anelos do Céu, se eu não me engano, no número 562. A gente diz assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Você tem deixado de se encantar pelos passarinhos e belas flores desse mundo? Me lembro que quando Samuel tinha 6 anos de idade, estávamos nós dois num corredor de supermercado. E Samuel gostava muito de iogurte naquela época. Não sei se seu filho gosta de iogurte, mas o meu gostava muito de iogurte. Samuel ficou aquele dia dentro do carrinho, enquanto eu completava o corredor ali. E de repente olhei para trás e vi que Samuel estava muito tempo contemplando os iogurtes. Olhei para ele e, por incrível que pareça, irmãos, aquela semana nós estávamos conversando muito sobre céu e inferno, vida eterna e tal, essas coisas. De repente o Sam olhou e disse assim: papai, quando Jesus voltar, esses iogurtes todos vão ficar por aqui. Entendem o que eu estou tentando dizer? O que é que tem te encantado, tanto que tem te feito esquecer que teu lugar definitivo não é aqui? Hora ou outra nós nos vemos nesse movimento, né? Parece que estamos aflitos, perdidos. E esse salmo é uma bênção para a gente, porque ele nos situa na realidade presente, ele ajusta o nosso foco, mas ele também ele faz isso a partir de uma realidade futura. Há uma diferença muito grande entre olhar daqui para cá e olhar de lá para cá. Muda tudo, irmãos. É isso que esse salmo ajuda a gente a fazer aqui.
E curiosamente, se vocês observarem, esse primeiro cântico dessa peregrinação, ele não começa celebrando a chegada. Percebe? Só lá no Salmo 134 isso vai acontecer. Quando vocês ouvirem os próximos salmos pelos próximos pregadores, vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui, das angústias deles no meio do caminho, na peregrinação, das lutas, do sofrimento, do dia que falhou e pede perdão para o Senhor, e pede, Senhor, me ajuda. Vocês vão ver muito isso dos próximos salmos. Mas aqui ele começa falando dessa peregrinação que começa com sofrimento. Ele não começa descrevendo o templo, ele não começa falando da alegria da comunhão. Esse primeiro cântico aqui começa com dor, começa com lágrimas, começa com um homem tendo que lidar com os desafios que o pecado impôs à realidade humana que ele está vivendo. E é justamente nesse contexto desafiador que eu fui abraçado nessa semana, nesse processo de peregrinação, de romaria até a Nova Jerusalém, que o salmista traz aqui para a gente 3 razões que vocês já conhecem, mas que muitas vezes nós precisamos ser rememorados para nós chegarmos bem à Nova Jerusalém. O Senhor vai guardar a gente até lá, irmãos. O Senhor vai guardar a gente. Apesar da gente, o Senhor vai nos guardar. Foi muito bom ter voltado em Belém e ver os meus irmãos 25 anos depois guardados. Aqueles que me apresentaram Jesus, de cabecinha branca já, guardados em Jesus. Aqueles que eram mais jovens e falharam na peregrinação, mas estavam ali vivendo o movimento da graça sobre a vida deles. É isso que está acontecendo aqui, enquanto a gente vai expondo aqui. O Senhor há de guardar a gente na nossa caminhada, apesar de nós. E a primeira razão que Ele dá para a gente aqui é que o Senhor ouve o nosso clamor. Está vendo? Você já sabe dessa verdade. Eu sei que você sabe que o Senhor ouve o clamor, mas muitas vezes nós precisamos pregar isso diariamente para o nosso coração. Hora ou outra nós precisamos rememorar isso. Uma das características lá do Salmo 121 que você vai ver é que o salmista, ele começa aquele salmo lá dizendo, eleva os meus olhos para os montes, e ele pergunta para ele mesmo, de onde me virá o socorro? O que ele diz? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só que se você observar ali, aparentemente, do verso 2 para frente, parece que há uma mudança de pronome. Eu tenho a impressão que não é mais ele falando para ele. Talvez seja um colega falando do lado. Talvez seja a família. Talvez seja um crente que naquele dia está corajoso e que pode pregar para a gente. É o que a gente está fazendo aqui um para o outro. Talvez você saiba essa verdade, mas você não está vivendo essa verdade. E aí a gente prega um para o outro e isso é internalizado, isso traz novamente vida para o nosso coração. Como o salmista inicia o salmo, vejam, o que ele diz? Qual é o estado dele? Angústia. Ele diz, eu clamo ao Senhor e o Senhor me responde. Se vocês observarem aqui o verbo clamei na sua tradução original do hebraico, ele não descreve apenas uma ação passada. Não é sobre isso. Ele aqui descreve uma experiência que foi consolidada várias vezes com êxito quando o salmista clamou ao Senhor. Quantos de vocês já têm experiências consolidadas que vocês clamaram ao Senhor e o Senhor respondeu? Levantem a mão, por gentileza. Aí, ó. Não tem como levantar a mão, a verdade é essa. Porque quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. Ele diz, na minha angústia eu clamo ao Senhor. É como se Ele estivesse dizendo, eu estou na peregrinação, eu estou subindo nessa viagem com a minha família, estou aqui trazendo os meus temores, e eu sei que se eu falar com o Senhor nesse caminho, Ele vai me ouvir. Porque Ele já fez isso. Eu já experimentei da fidelidade de Deus, e por isso eu sei que Ele vai responder à minha oração. Percebam que essa oração aqui, ela nasce no contexto da angústia. Já ficou angustiado? Passou essa semana um pouquinho angustiado com alguma demanda que tomou assim, assaltou o seu coração de medo, de insegurança de novo? Eu sim. Já teve a noite escura da alma, que custa acordar, que custa passar o tempo. O salmista está aqui dizendo nessa palavra hebraica também que significa literalmente a imagem de alguém que está espremido entre as paredes. Consegue imaginar o que é isso? Essa angústia que espreme alguma coisa sem saída, a ideia de aperto, a ideia de estreiteza, a ideia de opressão. Mas a pergunta aqui é, o que está levando o salmista a sentir essa angústia? A resposta está no verso 2. Ele diz, livra-me dos lábios mentirosos, dos enganadores.
Mais uma vez, olhando aqui para o termo original, que melhor traduz essa ideia aqui de lábios mentirosos, o salmista está se sentindo angustiado, porque ele tem vivido em um mundo em que a falsidade, a fraude, a manipulação por meio das palavras, parece muito com Éden, né? Pós-queda, é o padrão da sociedade em que ele está inserido. Alguma semelhança com os nossos tempos? O padrão de falsidade, o padrão que fraude virou o normal, o padrão que manipulação também é o normal. É lógico, irmãos, que esse não é um problema essencialmente da pós-modernidade. Esse é um problema da queda. Pensando no mau uso do excesso e da velocidade que nós temos hoje, nós não podemos colocar a culpa nisso. Mas nós também não podemos evitar a constatação de que nós estamos vivendo algo muito próximo do que o apóstolo Paulo listou lá na sua carta a Timóteo, no capítulo 3, como a característica dos últimos dias, que os homens seriam maus, que os homens seriam enganadores, e esses homens enganadores iriam de mal a pior. Parece algo que nós estamos vivendo. Um mundo cada vez mais perverso, que nos assusta, que nos angustia no meio da peregrinação. Homens que iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nós abrimos hoje as redes sociais, as telas, e o que a gente vê parece que o padrão de um jornal, parece que o padrão de uma informação é a manipulação, é a mentira e não a verdade. E isso nos assusta. Nós não podemos negar que, como cristãos, nós sentimos isso diariamente. Aliás, se você se diz cristão nesse mundo e não sente angústia diante de um mundo cercado por narrativas falsas, tem alguma coisa errada. É sério. Se você se diz cristão e vive nesse mundo e não se sente angustiado algumas vezes por valores invertidos, por falta de coerência, por discursos sedutores, por manipulação, é muito possível que você já tenha sido sorrateiramente envolvido, enganado pelo sistema do Deus deste século, como Paulo descreve lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Eu confesso a vocês que, estudando esse salmo, meu coração nunca desejou tanto o final da peregrinação, irmãos, para ficar livre de vez desse mundo de mentiras. Mas o que fazer então enquanto a peregrinação em um mundo de lábios mentirosos não encerra? O salmista também responde no texto. O que ele diz? Eu continuo clamando ao Senhor. Isso talvez nos dê uma informação importante, que a vida de um peregrino é uma vida de constante clamor. Eu vou clamar só hoje. Não, é todo dia. É um estilo de vida clamante, nem sei se existe essa palavra. Mas quem se dispõe a viver nesse mundo, a única possibilidade que nós temos de sobreviver aqui é clamando ao Senhor. É falando com o Senhor. É dirigindo os nossos sentimentos ao Senhor. Vejam que em vez de responder a mentira com outra mentira, como muitas vezes nós fazemos, tentando fugir, em vez de agir com as suas próprias mãos, ou até mesmo ser omisso diante da mentira, o salmista faz o quê? Ele leva a sua dor para Deus. O salmista aqui nos exorta a lembrar que há uma diferença muito grande entre desabafar diante das pessoas a nossa dor e derramar o nosso coração diante do Senhor. Para o salmista, um peregrino no mundo de mentiras, Deus é o tribunal antes de qualquer outro tribunal. Certamente, irmãos, nesse mundo de mentiras, em algum momento, eu e você fomos agentes de mentira, de difamação, de calúnia. A gente já fez isso com os outros. Graças a Deus que existe o Evangelho, porque ele entra e ele resolve isso. Já pensou se não tivesse Evangelho? A gente ia se ferir a vida toda e a gente ia ficar aqui angustiado para sempre. Nós já fomos agentes, mas também nós já fomos alvos de manipulação. Já fomos alvos de mentiras. Já fomos alvos de injúria, de calúnia.
Mas aqui nós aprendemos que o nosso compromisso, enquanto peregrinos até a Nova Jerusalém, não é gastar energia contra aqueles que levantam lábios mentirosos contra nós. Não, nosso trabalho não é esse. Mas de nos mantermos compromissados, de sempre levar essas questões em oração ao Senhor. Sempre levar essas questões clamando ao Senhor, numa vida marcada pela verdadeira comunhão com Deus. Deixa eu perguntar para vocês, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. Por isso que o peregrino ora. Por isso que a melhor saída que ele tem é orar. Porque ele sabe que para suportar a vida num mundo que a mentira é cada vez mais crescente, e vai ser, irmãos. Se for para seguir a cronologia bíblica, o que está proposto lá vai ser cada vez mais crescente. Aí nós precisamos treinar o nosso coração. Treinar os nossos filhos para um mundo que vai ser cada vez mais envolvido por mentiras. Vamos precisar ensinar os nossos filhos a clamarem ao Senhor. Mas para os nossos filhos clamarem ao Senhor, talvez eles precisem ver os seus pais clamando ao Senhor. Não é verdade? Para que o mundo veja algum tipo de esperança, o mundo precisa ver a igreja de Cristo clamando ao Senhor. E não se degladiando por aí, como nós vimos mais uma vez no episódio do jogo e da Copa nessa semana. Que tipo de informação nós estamos comunicando para a sociedade que está nos enxergando? Precisamos orar mais, irmãos. Precisamos orar mais. Eu acho que é por isso que Pedro fala nas suas cartas sobre oração. Porque a oração é que devolve para a gente a nossa sobriedade. A oração é que mantém o nosso domínio próprio. Aqui o salmista está ensinando para a gente. Clamem o Senhor. Deslocou aqui. Segunda razão que o salmista nos traz para continuarmos agora confiando que o Senhor vai guardar a gente na peregrinação, é que o Senhor, Ele governa sobre o mal. Está vendo? É outra verdade que você já sabe, mas que a gente precisa pregar constantemente um para o outro. O peregrino pode, é um privilégio nosso, o peregrino pode descansar e deve, porque nada do que acontece nesse mundo escapa ao governo soberano de Deus. Veja uma pergunta que o salmista faz no verso 3. Ele diz: que te será dado, ó língua enganadora? Aqui parece ser uma fórmula típica da literatura sapiencial hebraica, que traz a seguinte ideia. É como se ele estivesse falando assim: você que está levantando lábios mentirosos, enganadores, que está fazendo mal, você imagina, você acha que você vai sair impune dessa situação? Qual é a resposta no verso 4? Ele diz: setas agudas do guerreiro, brasas vivas de zimbro. O zimbro aqui era uma forma de dizer que o julgamento de Deus para os maldosos não seria um julgamento superficial, incompleto, não seria um julgamento nem temporário. O zimbro aqui, irmãos, era um arbusto do deserto cuja madeira era conhecida por reter o calor por muito tempo. O que nos ajudava a perceber um símbolo de uma dor duradoura, de um castigo severo para aqueles que vivem nesse padrão de mentira e de maldade. Ou seja, mesmo quando parecia apagado, ele permanecia quente por muitas horas. Ah, irmãos, infelizmente, nós ainda sofremos quando nós olhamos para a expansão do mal. E muitas vezes, quando a gente olha para os nossos tempos, no dia da angústia, a gente acha que o mal venceu. Já se sentiram assim? Eita, o mal venceu, não tem mais jeito. Não sei se o seu coração já foi levado a pensar assim no dia da angústia. Mas a verdade é que Deus há de trazer julgamento completo e eterno aos maldosos, como essas setas agudas do guerreiro e essas brasas vivas de zimbro, elas devem servir como balizas que protegem o nosso coração de agir com a nossa própria força. Quando você tentar e eu tentar resolver o problema do mal com as nossas próprias forças, lembre desse texto. O Senhor está prometendo setas agudas do guerreiro e brasas vivas de zimbro para aqueles que querem viver nesse padrão de maldade. Eu não sei em que contexto isso aplica a sua peregrinação por aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a mentira parecer prosperar na sua caminhada, quando os perversos parecerem crescer
às vezes temos essa impressão, né? O salmista lá no Salmo 37 traz esse perverso que parece que está ganhando, sempre vencendo. Quando os ímpios parecerem felizes, encharquemos urgentemente o nosso coração com a certeza de que Deus continua assentado no trono. Irmãos, está escrito lá em Hebreus 4, do verso 14 ao 16. Corram urgentemente para o Senhor e apresentem as suas necessidades àquele que está no trono de glória. É de lá que Ele nos ouve todos os dias. Seríamos mentirosos, né, se disséssemos que quando nós somos feridos, o nosso coração não deseja por justiça aqui e agora. Seria mentiroso. A gente sofre o efeito do pecado e muitas vezes, diante da injustiça, a gente quer justiça aqui e agora, do nosso jeito, do nosso modo. Às vezes a gente até deseja vingança, às vezes a gente deseja até a morte. Mas quando nós somos rememorados que todas as coisas boas e ruins fazem parte de um mundo que Deus é o Senhor, o que acontece? A gente baixa a guarda e a gente volta a confiar que a justiça de Deus é incomparavelmente melhor que a nossa justiça. Escute isso. Pedir ao Senhor que faça justiça não é dizer a Ele como se faz justiça. Clamar para que Deus faça justiça é correr urgentemente para os parâmetros de justiça divina. É se aquietar e assim se manter protegido da nossa justiça descalibrada. A nossa justiça própria é muito ruim. É fugir da nossa tendência de querer ensinar a Deus como fazer a justiça. Hora ou outra nós fazemos isso, né? Senhor, vai por aqui, faz desse jeito, como se nós pudéssemos ensinar o Senhor a fazer a justiça. É barrar a nossa tendência de tentar convencer que os nossos motivos para fazer justiça são melhores que os dele. Para nossa reflexão e ação nesse mundo cada vez mais raivoso que nós vivemos. Algumas perguntas. Quem sofreu cercado por línguas mentirosas? Cristo. Quem foi condenado por falsas testemunhas? Cristo. Quem respondeu sem violência? Cristo. Quem venceu a guerra produzindo paz? Cristo. Quem conduz os peregrinos até Sião, irmãos? Cristo. Se Cristo agiu assim na sua peregrinação no mundo mau, fica a pergunta, quem somos nós para agirmos de maneira diferente? Não é Ele a nossa inspiração? Não é para Ele que a palavra nos aponta, para esse modelo? Então pense sobre isso. Terceira e última razão que o salmista nos dá aqui, agora do verso 5 ao 7, de que o Senhor há de guardar a gente. Vejam aí, a expressão que ele usa agora no verso 5. Ele começa no verso 5 dizendo assim, ai de mim. Isso aqui não é uma expressão de uma dor trivial, uma dor comum. É a exclamação profundamente emocional. É o gemido de alguém realmente que está cansado. E que por isso, enquanto declama esse salmo, enquanto canta esse salmo na peregrinação, ele precisa de renovo urgente, de renovo diário para a sua alma. É o gemido de alguém que acentua-se no verso 6 ao dizer, olha como isso está sendo cada vez mais intenso para ele. Ele diz no verso 6, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Ele está dizendo assim, eu estou angustiado e já dura muito tempo essa angústia. Não sei se você já se viu assim. Aliás, talvez você tenha entrado hoje aqui assim. Pastor, eu estou a semana toda angustiado. E talvez eu lhe diga que num mundo caído de lábios mentirosos, que a maldade é cada vez mais crescente. De fato, irmãos, por causa da nossa limitação, esse esgotamento uma vez vai nos alcançar. Vai nos alcançar. Vai nos alcançar. A parte boa é que nós temos a palavra de Deus para nos renovar. Essa é a boa notícia. Lembram-se do que Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9? O irmão disse aqui, o missionário Michel, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vão ter dias, irmãos, que nós não vamos ter que pedir para o Senhor nos dar força, não, é para Ele diminuir a nossa força. Vão ter dias que eu vou dizer, Senhor, tira a minha força, porque se o Senhor me der força, eu vou fazer besteira. Me ajude a ficar aqui quietinho, aguardando na tua força.
Lembra que o profeta Isaías diz ao povo, no meio de um cenário de desesperança, aquele caos ali daquela época, ele diz, mas os que esperam, em quem? Os que esperam nas suas próprias forças, nas garantias dos outros, nas suas habilidades. Não. Ele está dizendo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se ele disse isso por meio do profeta Isaías, ele já estava dizendo, então vocês vão cansar. E eu vou ter que dar para vocês uma palavra de renovo. Talvez seja isso porque ele diga para Josué lá no capítulo 1, no verso 9, não fica com medo, Josué. Porque ele sabia que ele teria medo. E é muito fácil entender, irmãos, porque um peregrino vai precisar ter a sua esperança constantemente renovada nesse mundo de desesperança. Porque aqui não é o nosso lugar. Está vendo da importância de lembrar disso? Aqui não é o nosso lugar. Se você estiver esperando por esperança completa nesse mundo, não vai ser aqui. É só quando Jesus voltar para completar esse plano. Isso nos ajusta a nos situar na expectativa correta. O salmista traduz ainda esse sentimento de desesperança quando ele diz simbolicamente, morar em Meseque e Quedar. Talvez você fique perguntando o que é isso, né? Mas eram dois extremos geográficos onde habitavam os povos bárbaros. É como se ele dissesse, não importa para onde eu olho, eu estou cercado por um mundo que não conhece Deus. Já tiveram essa sensação nos nossos tempos, irmãos? De olhar para a direita, de olhar para a esquerda, de olhar para cima, para baixo, de olhar para um continente, de olhar para uma cidade, para outra, e ver o caos sendo instalado. Me lembrou muito João no capítulo 5 de Apocalipse. Como é que João está lá, vendo as coisas dos últimos dias? Como é que está o coração dele? Angustiado, está chorando, está desesperado. Ele acha que ninguém pode resolver o problema que ele está vendo à frente. Aí aparece um dos anciãos e diz para ele o quê? Não chora, João. Eis aqui o que é digno de desatar os selos, de abrir, de resolver o problema da humanidade. Ele diz, não choreis. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ou seja, irmãos, apesar da angústia, o Senhor encheu João de paz. E o Senhor encheu o salmista de paz. O Senhor encheu Isaías de paz. O Senhor encheu o povo de paz. E o Senhor pode nos encher novamente nessa manhã de paz. É interessante observarmos que o salmista inicia o texto como? Lembram como ele começou? Angustiado. Se sentindo apertado numa parede. Numa noite escura da alma. Mas como é que ele termina o texto? Em paz. Ele diz no verso 7, eu sou pela paz. Enquanto a turma quer continuar em guerra, eu sou pela paz. Olha que lembrança boa de Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é paz. Olha que legal. Significa que quando eu perder a paz, uma vez que o fruto do Espírito habita em mim, o Espírito Santo me selou, eu posso novamente a retornar, ter paz. Chegou angustiado hoje aqui, eu oro para que você saia daqui com paz hoje. Nas promessas futuras. Olhando de lá para cá, na Nova Jerusalém. O Senhor há de promover saída para lidar com os lábios mentirosos dos homens deste mundo. Deus há de nos dar a capacidade de viver no mundo mal, sem nos tornarmos maus, irmãos. E Deus há de renovar a nossa esperança quando nós nos virmos demasiadamente angustiados com a situação desse mundo, até que a nossa peregrinação até a Nova Jerusalém seja então completada. Graças a Deus, porque essa verdade no Salmo 120 tem visitado muitas pessoas, de quando ele foi escrito para cá, e trazendo renovo para a nossa caminhada. Minha oração é que você saia aqui hoje cheio de paz. Vamos cantar paz? Só em Jesus. Faça a sua oração dessa canção. Ao sentir o mundo ao meu redor,
Olha o que o salmista contasta aí, ó. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Cante sobre sua paz. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Ao sentir, só a igreja. Juntos como um lindo coral. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Entreguei a Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Meus irmãos, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos acompanhem, nos trazendo paz e nos guiando em paz até a nova Jerusalém. Amém.